Exemplo 1. Quantos graus mede o ângulo? Então, vamos lá. Ele tá perguntando o ângulo, né? Só pra gente focar no que ele tá querendo. Quantos graus mede o ângulo correspondente ao arco descrito por uma partícula que faz o percurso de 4 π. Então, 4 π é o nosso arco, numa circunferência de diâmetro 1,6. Então, vamos reunir as nossas informações para a gente poder bolar. Diâmetro, 1,6. Então, se a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, o raio é igual a 0,8, que é o que nos interessa, né? O diâmetro ele não entra no cálculo, só o raio. Então, o nosso raio é 0,8 centímetros, já está em centímetros. O valor de S é 4 π. Primeira coisa que a gente faz é fazer essa transformação para centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 4 metros vai dar 400 centímetros, 400 π centímetros. Ok, e o nosso ângulo, que é X, é o que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. S vai ser igual ao ângulo vezes o raio. S, 400 π, o ângulo é o que eu quero, o raio, 0,8, beleza? Ok, depois eu só passei esse ângulo para cá e o 400 para cá. E aí a gente teve 400 π dividido por 0,8. A gente fazendo esse cálculozinho, a gente vê que vai dar 500 π radianos. Gente, isso aqui é muito importante. Ele deu a resposta em π radianos. Só que na pergunta ele quer em graus. Então a gente tem que fazer essa transformação. Transformando radiano para graus, a gente faz esse cálculo. 500 π dividido por 180. E aí vai dar 90.000 graus. Corta π com π e faz essa multiplicação. Tudo que a gente puder cortar, tudo que puder simplificar, é sempre bom lembrar dessas relações. Por curiosidade, eu dividi 90.000 graus por 360 para descobrir quantas voltas esse 4 π deu, né? Esse 400 π centímetros deu ali na circunferência. Isso resulta em 265 voltas, mais 100 graus. Aí eu representei aqui mais ou menos como se fosse a última volta. Em 100 graus, a gente teria 4 π nessas 265 voltas, né? Nosso ângulo aqui que a gente descobriu num raio de 0,8 centímetros. Galera, muito legal isso aqui. Eu sempre aconselho vocês a estudarem sem calculadora, fazer os cálculos manualmente, é a melhor saída, tá? Porque na prova não pode usar e depois não vai adiantar chorar. Ok, vamos para o nosso exemplo número 2. Quantos centímetros percorre uma partícula que descreve um arco correspondente a um ângulo de 510 graus numa circunferência de raio 6? Então, ele pergunta quantos centímetros percorre uma partícula que descreve um arco. Ele está perguntando o arco, né? Ó, ele diz que o nosso ângulo é de 510, a circunferência tem raio 6 centímetros, então ele dá o ângulo, o raio, e ele quer o comprimento do arco. Ele quer o arco. Quantos centímetros percorre uma partícula, né? Se essa partícula for percorrendo, quantos centímetros vai percorrer? Muito bem. Então, ele quer saber quantos centímetros vai percorrer essa partícula. Vamos lá, que aqui está a minha resolução do outro lado. Colocando na fórmula, o S ele vai ser igual ao ângulo vezes o raio. O ângulo que ele dá é 510 π. Só que 510, a gente simplificando, né? 510, eles simplificando não, falei besteira. 510 está em graus. Só que para a gente colocar nessa formulazinha aqui, a gente precisa do ângulo em radianos. Então, a gente faz essa multiplicação por π dividido por 180. A gente já viu esse conteúdo. Gente, isso aqui, ó, nem perde tempo dividindo, porque você vai sofrer. Você já corta o 0 com 0, 0 do 510 com 0 do 180, e aí vai ficar 51 dividido por 18. 5 mais 1 é 6. 6 é divisível por 3.
E aí, dividindo por 3 vai dar 17. E o 100 e o 18 dividido por 3 vai dar 6. Sempre simplificando tudo. E a gente tem 17π dividido por 6. A gente tem o nosso ângulo em radiano já para colocar aqui. E o raio, 6 centímetros, que ele já dá em centímetro. Cortou aqui o 6 com 6. E a gente tem 17π centímetros. Aí, lá na resolução, aí eu perguntei assim, ué, ele multiplica por 3,14. Mas por que ele fez isso? Não precisa. Precisa sim, porque ele não quer o meu resultado em π centímetros. Ele quer o resultado somente em centímetros. Então, multiplica para você ter uma noção aproximada. E você vai ver que isso vai dar o resultado de 53,38 centímetros. Só centímetros. E é isso aí. Vamos ao exercício número 3. O exemplo número 3, né? Qual o comprimento do arco subtendido por um ângulo de 1 radiano? Chegou o exercício que eu tinha falado lá na matéria, né? Qual vai ser o comprimento do arco subtendido por um ângulo de 1 radiano? O ângulo, aqui, o ângulo é 1 radiano. Qual vai ser esse meu comprimento do arco aqui? É o que ele está perguntando. Consequentemente, qual é a relação entre o comprimento do arco subtendido por um ângulo de 1 radiano? Qual é a relação do comprimento do arco com o ângulo de 1 radiano e do raio da circunferência com o ângulo de 1 radiano? Quais são essas relações? Como podemos marcar esse ângulo de 1 radiano em qualquer círculo? Quantos graus corresponde a 1 radiano? A gente sabe que a gente viu na tabela que 1 radiano ele corresponde a 57,3 graus. Exatamente isso. Agora, gente, se o nosso ângulo é 1 radiano, só a gente olhar aqui para a fórmula, ó. O comprimento da circunferência vai ser igual, o comprimento do arco, perdão, vai ser igual ao ângulo em radianos vezes o raio. Se o nosso ângulo em radianos é 1, qual vai ser o nosso comprimento da circunferência? Vai ser o raio. Vai ser o nosso raio. Consequentemente, qual é a relação entre o comprimento do arco por um ângulo de 1 radiano? O ângulo é 1 radiano, então o raio vai ser 1 também. E o comprimento com o raio da circunferência, o raio também vai ser 1. Como podemos marcar esse ângulo de 1 radiano em qualquer círculo? Bom, em 57,3. Ok, usando a fórmula, com o ângulo em radianos e sendo dado o ângulo igual a 1 radiano, nós temos que exatamente essa transformação aqui foi o que eu falei para vocês. Vai ser 1. Essa mão tá tremendo. Portanto, o comprimento do arco vai ser igual ao raio. Essa é a relação, vai ser 1 para 1 a proporção. Para marcar o ângulo de 1 radiano, nós construímos um círculo de raio R e o enrolamos sobre o círculo com um fio de comprimento igual a um raio. Igual ao raio, vai ser o mesmo raio, vai ser o comprimento do raio. O raio vai ser o comprimento da circunferência, exatamente. Ligando as extremidades A e B do fio, aquela questão da moedinha, né? Só que com um pedacinho menor. Do fio ao centro do círculo. Obtemos... se a gente ligasse do centro do círculo para A e B, que mede 1 radiano. Se a gente fizesse esse desenho aqui, ó, e a gente ia ter 1 radiano. Um ângulo de 1 radiano corresponde a aproximadamente 57,3 graus. Veja a conta na tabela anterior. Esse valor já está na tabela. Então, é isso, galera. É só substituir na fórmula. Se o nosso grau ele é 1 radiano, esse comprimento do arco vai ser igualzinho ao raio. Se o nosso raio é 1, então o comprimento do arco vai ser o ângulo em radiano. E assim por diante. Bem simples essa questão. Então, é isso. Fechando essa primeira parte.